Nossa história de hoje está registrada em Êxodo 20, de 1 a 3. Vamos ler? E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. O texto de Êxodo capítulo 20 fala sobre os 10 mandamentos. Acho que você já deve ter ouvido falar desse nome em algum lugar. Os 10 mandamentos são ordens dadas por Deus que o povo deveria obedecer sem questionar. Mas por que eram 10? A resposta é simples. O que seria mais fácil de gravar? Uma lista com 300 regras ou uma lista com 10 regras? Claro que é uma lista com 10 regras. Naquela época, nem todas as pessoas sabiam ler ou escrever. Não existiam escolas como existem hoje. Se você sabe ler, saiba que você é muito feliz, porque muita gente na sua idade não consegue ler ainda. Na verdade, muitos adultos ainda têm dificuldade de leitura. Como muita gente no povo não sabia ler, Deus criou 10 regras muito simples, diretas e que poderiam ser facilmente gravadas por qualquer pessoa. E hoje nós vamos aprender a primeira regra, que era: não terás outros deuses além de mim. Nós acreditamos em um só Deus e cumprir esta regra parece ser algo muito fácil, não é mesmo? Vamos fazer um teste? Você acredita em algum outro Deus que não seja o Deus da Bíblia? Bem, eu só acredito e confio nele. Então tiramos todos nota 10. Mas não é tão simples assim como parece. Muitas coisas durante a nossa vida vão tentar tomar o lugar de Deus, sabia? Na verdade, tudo aquilo que se torna nossa prioridade na vida acaba ocupando o lugar de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus deve ocupar o primeiro lugar em tudo. Então, vamos pensar em alguns exemplos para que você possa aprender. A Bíblia conta a história de um jovem que ele era muito rico e ele tinha muita vontade de ir para o céu. Ele procurou Jesus para saber como poderia ir ao céu. Jesus então perguntou a ele: sabes os mandamentos? E ele começou a responder todos os mandamentos de cor. Uau! Jesus deu os parabéns a ele e em seguida Jesus deu uma ordem. Ouça bem, Jesus deu uma ordem. A ordem de Jesus era simples, mas ao mesmo tempo muito difícil. Simples porque ele não precisava pensar muito, era só fazer. Mas era difícil porque Jesus pediu que ele vendesse todos os bens e entregasse o dinheiro aos pobres. Uau, você conseguiria fazer isso? Diz a Bíblia que o jovem que era muito rico saiu muito triste porque ele era muito rico e não quis vender nada, nem dar o dinheiro aos pobres. A pergunta então é: quem era Deus na vida do jovem rico? Era o nosso Deus? Claro que não. O Deus na vida do homem era o dinheiro? Você conseguiu compreender? Quando o jovem teve que tomar uma decisão e escolher entre a palavra de Jesus e o seu dinheiro, ele escolheu o dinheiro. Podemos dizer que um Deus é quem orienta as nossas decisões. Se ouvirmos a Bíblia, nós seguimos o Deus único e verdadeiro. Mas se seguimos o que o dinheiro manda, nós estamos seguindo a outros deuses, pois estamos sendo orientados pelo dinheiro. Vamos a outra história bíblica para entendermos ainda melhor. A Bíblia conta a história de um homem chamado Abraão. Ele tinha 75 anos quando Deus prometeu que ele seria pai, pois até então ele não tinha nenhum filho. Abraão acreditou na promessa de Deus, mas o tempo foi passando e nenhum filho nascia. Ele até cometeu alguns erros no meio do caminho por conta disso. Mas depois de 25 anos de espera, ele teve o seu filho Isaque. Um dia Deus apareceu a Abraão e Isaque e já era bem grandinho. Talvez ele tivesse seus 8 anos, quem sabe. Então, Deus pediu que Abraão levasse Isaque para um lugar muito longe e sacrificasse Isaque. Isso mesmo, Deus pediu para que Isaque subisse no altar e ficasse no lugar de um cordeirinho. Diz a Bíblia que Abraão obedeceu e foi até o lugar onde Deus mandou.
Quando chegou a hora do sacrifício, Abraão estava com a faca na mão para matar o seu filho. Só que Deus não deixou. Deus estava provando Abraão, vendo se ele seria obediente, e Abraão foi muito obediente. Naquele mesmo momento, Deus fez aparecer um carneiro que foi sacrificado no lugar de Isaque. Abraão obedeceu a Deus. Isso mostra que para Abraão quem mandava era Deus. Só ele poderia dizer o que poderia ser feito e por isso Abraão foi obediente. Talvez qualquer outra pessoa no lugar de Abraão tivesse desobedecido a Deus. Se Abraão amasse mais ao seu filho do que a Deus, Isaque se tornaria um Deus para Abraão, entende? Porque ele se tornaria mais importante do que obedecer a Deus. Poderíamos pensar em muitas histórias, mas essas duas são suficientes para entendermos que todas as coisas que temos ao nosso redor podem ocupar o lugar de Deus. Nosso celular, videogame, um cachorrinho, nossa família, tudo, sim, tudo pode ocupar o lugar de Deus. Tudo pode ocupar o lugar de Deus. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Pode até parecer fácil ter um só Deus, mas a verdade é que várias coisas tentarão ocupar o lugar de Deus. E como sei que alguma coisa ocupou o lugar dele? Quando essas coisas se tornam tão importantes que eu as escolho em vez de fazer a vontade de Deus. Tudo que é muito importante pode se tornar um Deus em nossa vida. Tome cuidado. Só existe um Deus e é a Ele que nós devemos toda adoração e louvor. Não se esqueça disso. Agora vamos orar? Pai do céu, só o Senhor é Deus. Eu hoje aprendi que muitas coisas podem tentar ocupar um lugar que é seu. Me ajude a perceber isso e a ser muito cuidadoso para que nada e nem ninguém ocupe um lugar que é seu. Que o Senhor ocupe o lugar mais importante dentro do meu coração. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, agora nós vamos responder aquelas 3 perguntas sobre o que a gente aprendeu hoje, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta. O que são os 10 mandamentos? A. São conselhos de Deus ao povo. B. São ordens de Deus ao povo que o povo poderia escolher obedecer ou não. C. São ordens de Deus ao povo que o povo deveria obedecer. Ou D. São regras dadas por Moisés ao povo. Segunda pergunta. Quantos foram os mandamentos? A. 12. B. 20. C. 10. Ou D. 14. Terceira e última pergunta. Qual é o primeiro mandamento? A. Não falar o nome de Deus em vão. B. Não matar. C. Não furtar. Ou D. Não ter outros deuses além de Deus. Bom, crianças, por hoje foi isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e tchau, tchau!